Ok, então hoje vamos falar sobre o substantivo construto, ok? O construto, ele traz essa ideia aqui do genitivo. O genitivo, a gente vai ver daqui a pouco essa função, né? É uma função gramatical, também tem no português, tá? E no hebraico, o genitivo, ele é expresso pelo construto. O que que é o construto? A ideia é a seguinte: o substantivo hebraico, ele aparece no estado absoluto ou construto. O absoluto é o que está no dicionário. Então, por exemplo, Meller, que vocês já sabem, né? É rei. Então, Meller a forma absoluta. Você vai procurar no dicionário Meller. Aí, por exemplo, tem o plural, Melahim, né? Tem o feminino, Malha, e por aí vai. E tem o estado construto. Vamos ver daqui a pouco. Tá? O estado construto, normalmente, ele representa uma redução, ok? Na forma. Então, lá no estado construto, vocês vão ver muitos exemplos hoje, vocês vão perceber que a palavra diminui um pouco, certo? E qual que é a ideia do estado construto? Eu vou unir palavras, né? Eu vou unir palavras formando um raciocínio, como se fossem uma só palavra, uma só ideia. Então, normalmente, nós temos duas palavras, mas pode ter três, até mesmo quatro ligadas, ok? Essa ligação pode ser por makef, lembra que o makef é aquele espécie de hífen acima, ou não, tá? Ou não. É muito comum sem makef, mas vamos lá, quer ver? Ó, vamos pegar aqui algumas regrinhas antes de vermos os exemplos. Então, como eu disse, é a junção de dois, às vezes três, ou, mais raro, quatro substantivos. Por makef ou justaposição, importante, o substantivo final, ou seja, se eu tenho dois, o primeiro vai aparecer no estado construto, o segundo no estado normal, vamos dizer assim, absoluto. Se eu tenho três, os dois primeiros aparecem no estado construto, o último no absoluto. Se eu tenho quatro, a ideia é a mesma. Sempre o substantivo final, ele vai aparecer no estado que nós chamamos de absoluto. Só para ficar mais fácil aqui de entender, eu vou chamar de estado normal, o comum do substantivo. Então, por exemplo, essa relação de genitivo e as demais nuances relacionadas com a preposição de. Então, a casa do Elivelton, o homem de Deus, o livro da glória. Essas nuances nós não temos no hebraico algo como o de do português. Então, o construto ele vai trabalhar essa ideia. Então, é o homem de Israel, o homem de Deus, o filho da mulher, o marido da mulher. Então, essa relação que são nuances aí do genitivo, são expressas pelo construto no hebraico, tá? Então vamos lá. Professor, Oi, pode falar. seria mais ou menos como está no primeiro versículo do Provérbios ali, que ele fala, Mishlei Shlomo ven David. Perfeito, Mishle Shelomo. Então você pega aí, provérbio em hebraico é machal, machal. O plural é meshalim, só que ele está no plural construto, então não está meshalim Shelomo, está Mishle Shelomo. Então, significa o quê? Provérbios de Salomão, exatamente. Tá? Então, essa é a ideia. Então, o que que nós vamos ver agora, com muitos exemplos? As formas que esse substantivo adquire. Então, vamos começar com o mais fácil. Substantivos no plural. Então, no plural, nós já sabemos que, em regra, o masculino termina com im, não? Sefarim, susim, melahim, ok? Esse im, ele muda para ei, que é o caso de provérbios. Meshalim torna-se mishlei, Shelomo, ok? Então, essas vogais longas em sílabas abertas da terminação serão reduzidas a chevás audíveis, com exceção das vogais que não mudam, né? Aquelas que são invariáveis. Essas regrinhas aqui, vocês não precisam se preocupar muito em memorizar, mas principalmente em entender. Entender o quê? Primeiro, volto a dizer, im torna-se ei. Por conta disso, nós veremos, as vogais ao longo da palavra, às vezes sofrem alterações, dentro daquela lógica que nós já sabemos, de sílaba fechada, sílaba aberta. Essas segundas regras, ou regras secundárias, não são de grande importância agora vocês se preocuparem
em memorizar, mas sim essa forma. Então, vamos lá, quer ver, ó? O que nós temos aqui, ó? Banim. Banim é filhos. Filhos, plural de ben, né? Banim, filhos. A característica, nós já sabemos, aqui do plural é im, certo? Ok. Então, em vez do im, eu terei o ei. Banei, aí, por que coloquei três situações aqui? Porque ele vai se transformando e essa vogal longa, certo? Ela torna-se breve, um shevá. Benei, tá? Então, banim, filhos. Filhos de Davi, benei David. Então, eu não vou escrever banim de Davi, eu vou escrever benei David. Filhos de Davi. Benei Shelomo, filhos de Salomão. Então, essa forma aqui é só para demonstrar o que mudou, certo? Mas o que vocês têm que memorizar que é interessante agora? Se eu tenho esse ei aqui, normalmente eu sou diante de um plural construto, ou seja, eu vou saber que o im, certo? Transformou-se em ei. Outro exemplo, Yamim. Yamim significa dias. Yamim, dias. Yamei, qual que é a forma? Yamei. Yamei, dias. Ok? Dias. Yemei Geshem. Geshem é chuva. Dias de chuva. Yemei Geshem. Não Yamim, mas Yemei. Elohim. Olha que interessante o Elohim. Então, Elohim tem essa terminação im, certo? Como é que é Deus de Israel? Elohei Israel. Elohei Israel. Não Elohim Israel, mas Elohei Israel. Perceba que não existe esse D que nós temos no português, não existe uma forma para isso no hebraico bíblico clássico, ok? Eventualmente se usa aquela preposição min, que vocês já viram, mas não traz essa conotação que nós temos aqui. Então, por exemplo, cavalos, sussim. Qual que é a forma construta de cavalos? Sussei. Então, sussei, Shelomo, cavalos de Salomão. Sussei, Mitzrayim, cavalos do Egito, né? Mitzrayim é Egito. Sussei, Mitzrayim, cavalos do Egito. Sussei, Moshe, cavalos de Moisés. Então, a forma aqui é relativamente simples. Quando eu tenho substantivos no plural, o im muda para ei. Teremos alterações vocálicas, mas isso não é um problema agora para nós, ok? Você bater no olho, você vai identificar que é um construto por conta da terminação. Assim como você batendo o olho, você percebe que é um plural por conta da terminação im. Isso vocês já sabem, tá? Outra regrinha aqui dentro dessa situação ainda é se a volatização, ou seja, a mudança de uma vogal longa resultar em dois chevás, o primeiro chevá se transforma em vogal cheia. Como assim? Exemplo, vamos lá. Eu tenho anashim, certo? Anashim, homens. Homens. Anashim, homens. Perceba que eu tenho um chevá aqui, ó. Um chevá composto, mas é chevá, tá? Até patá. Anashim, homens. Anshe, homens no construto. Então, Anshe Hayel. Hayel é forte, virtuoso. Então, homens fortes, homens valentes. Anshe Hayel. Anshe David, homens de Davi. Ok? Então, perceba que ficaram aqui dois chevás, um do lado do outro. Essa regrinha vai dizer que o primeiro torna-se uma vogal cheia. Precisa memorizar isso agora? Não. Você precisa perceber o quê? A terminação ei. Ok? Ei. Você vai ver escrito lá, Anshei David, significa homens de Davi. Não vai aparecer lá Anashim David, mas Anshei David. Outro exemplo, Devarim. Devarim. Então, o im, olha só,
É meio que tranquilo depois que você memoriza. Ei. Então, devrei, vai ficar aqui, ó, devrei, ou palavras. Então, por exemplo, você pega Crônicas, o livro das Crônicas, que interessante, em hebraico, o nome é Divrei HaYamim, que literalmente significa palavras dos dias. Divrei HaYamim, palavras dos dias, ou palavras daqueles tempos. E nós, no português, usamos crônicas, né, que são justamente as narrativas, as memórias de uma época. Então, Divrei Hayamim, ok? Então, Devarim, Divrei. Divrei Moshe, as palavras de Moisés. Divrei Elohim, palavras de Deus. Então, Im torna-se Ei. Outro exemplo, Avadim. Avadim, servos, né? Servos, Avadim, servos. Então, tem Avadei, perdão, Avdei. Avdei, servos. Então, Avdei Navi, servos do profeta, ok? Avdei Hameler, servos do rei. Outro exemplo, Zekanim, Zekanim, anciãos. Zaken é ancião, Zekanim, anciãos. Ziknei Israel, aparece muito essa expressão, os anciãos de Israel, principalmente nos profetas, né, que era basicamente uma classe dentro da sociedade de Israel, os anciãos, né? E na igreja, no Novo Testamento, Beit Hadashah, nós vemos ali os presbíteros, né? Vocês sabem que a palavra presbítero é a transliteração do grego presbíteros, que significa justamente ancião, que para nós passou como se fosse um cargo, alguma coisa nesse sentido, mas eram os anciãos que lideravam, né, fazia parte ali da liderança da igreja, que é um costume da antiguidade, veio também do contexto de Israel. Então, tínhamos os anciãos de Israel, Ziknei Israel, ok? Outro exemplo, Kohavim. Kohavim é estrelas. Kohav, estrela. Kohavim, estrelas. Então, por exemplo, Korvei Shamaim, estrelas do céu, ok? Outro exemplo, Nevi'i, ou melhor, perdão, Nevi'im. Então, nós temos aqui o plural de profeta, profetas, Nevi'im. Então, Nevi'ei. Então, Nevi'ei Israel, profetas de Israel. Nevi'ei Baal, profetas de Baal. Nevi'ei Elohim, profetas de Deus. Ok? Então, essa primeira regra aqui, você percebe que nós estamos vendo algumas... Essa primeira regra aqui, ela vai dizer, volto a enfatizar aqui, ó. Peraí, vou mudar aqui. Volto a enfatizar. O im torna-se ei. Então, nós estamos vendo algumas regras de vocalização, algumas nuances que, não são, como eu disse, não são tão importantes nesse momento. Mas é importante você gravar. Im torna-se ei. No dual, lembra do dual? Nós temos o plural, temos o singular e temos o dual. No dual é a mesma ideia. Então, veja aqui, o que nós temos aqui? Os naim. E se osnaim vira osnei. Então, orelhas, ouvidos. Osnei haham, os ouvidos do sábio. Ok? Raglaim. Raglaim, os dois pés. Raglei. Então, dois pés do homem, né? Karnaim. Karnaim, os dois chifres. Karnei, o construto. Então, também no dual nós temos a mesma formação. Im torna-se ei. Ou seja, tsere iud. Ei. Tsere iud. Ei. Tranquilo até aqui? Maravilha. Então, nós vamos pegar agora o construto feminino. Feminino plural. O feminino plural, olha que interessante, é diferente. Ele mantém a terminação ot. Ele mantém, tá? E, eventualmente, se tiver algum substantivo masculino
que apesar de masculino tem o ot como terminação, mantém também. Nós vimos quando estudamos o número, né, o singular e o plural, que às vezes algum substantivo masculino termina com ot. A questão que nos interessa agora é que esse ot ele permanece. Então tem aqui, ó, avot, pais. Justamente o primeiro exemplo já é uma exceção, né? Pais, né? O singular é av, pai, plural de pais, avot. Não muda no construto. Não muda. Eventualmente nós vamos ter o quê? Mudancinhas vocálicas, tá vendo? Mas isso não é, volto a dizer, tão importante. Você vai dizer avot ou avot do mesmo jeito. O que que vai me mostrar se é construto? O contexto. Você aparece lá, avot Judá, os pais de Judá. Então, se está avot Judá, não pode ser um plural normal, porque senão ficaria avós, perdão, pais Judá. Fica sem sentido. Então tem que ser um conjunto para se concluir que seja a voz de Judá. Outro exemplo, Aratsot. Aratsot é o plural de Eretz. Lembra? Eretz. Eretz, plural Aratsot. Não muda no construto. Não muda. Ok? Mesma coisa, Kolot. Kolot é o plural de Kol. Kol é voz. Voz, barulho, trovão, Kol. Kol Adonai, voz do Senhor, né? Kolot, vozes, ou trovões, dependendo aí o contexto. Ruhot. Ruhot, plural de Ruach. Ruach, espírito. Então, os espíritos, 7 espíritos, por exemplo. Então, Ruhot, ok? Não muda no construto. Ruhot. Torot. Torot é o plural de Torá, a instrução, ou como é muito comum a gente traduzir por lei, né? Mas a ideia é mais de instrução. Então, Torot, construto também não muda, Torot, ok? Então, em relação ao feminino plural, a terminação ot permanece no estado construto, diferente no masculino que tem aquela mudança que nós vimos de in para ei, ok? Tranquilo até aqui, gente? Ok. Então tá bom. Tranquilo. Vamos lá então. Terceiro aqui. Esqueci de mencionar esse aqui, ó. Substantivos, aliás, eu mencionei, mas não li. Substantivos na relação de construto são considerados uma unidade de fala. E o acento tônico recai sobre o último substantivo da sequência. Por isso que tem algumas mudanças vocálicas, porque a tonicidade, nós já sabemos que a sílaba tônica normalmente é a última sílaba da palavra. Quando eu tenho 2, 3 palavras em construto, a ideia é que seja uma só palavra. Então, eu tenho uma tônica que fica na última palavra, ok? Veremos em algumas frases essa ideia. Vamos falar aqui das mudanças em substantivo no singular. Aqui é mais complexo. Nós já vimos, quando estudamos singular e plural, que é fácil identificar, relativamente fácil identificar o plural. Por quê? Ele termina com im, e se for feminino, termina com ot. Algumas exceções, mas a regra é essa. Já no singular, nós vimos que basicamente eu dependo do dicionário para identificar. Não existe uma forma para o substantivo no singular. É um modelo, certo? E o construto não, é a mesma ideia aqui. Eu vou ter várias situações. Então vamos lá. Vamos analisar agora mudanças que ocorrem no substantivo no singular. Nos monossilábicos, com vogais longas, invariáveis, não há mudança. Exemplo. Quer ver, ó? O que é uma monossilábica? Eu só tenho uma sílaba, certo? Lembra que quando estudamos sílabas, eu sei o número de sílabas de uma palavra com base no número de vogais. Eu tenho uma vogal aqui, então é uma sílaba apenas. E eu tenho uma vogal que ela é inalterável, que ela é longa, hirik, yud. Ela é invariável, não muda. Ela não pode ser reduzida. Então, o que acontece? Ish, no estado absoluto, é ish. No construto, ish, que é homem. No plural é outra história.
Nós já vimos. Anashim, Anshe. Ok. Iomo. Iomo é a mesma coisa. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma monossílaba, porque eu só tenho uma vogal, que é o Rolenvav. Rolenvav não altera, porque ele é invariável. Yom. Como é que é Yom? O construto de Yom. Igualzinho. Yom. Yom Adonai, dia do Senhor. A gente vê muito nos profetas, não, o dia do Senhor. Como é que é o dia do Senhor? Yom Adonai. Certo? Yom Adonai. No plural é outra história. Yamim, Yemei, como nós vimos. Cavalo, olha só, sus. Sus também é um monossílabo. Só tem uma vogal, que é invariável, né? Invariavelmente longa. É o que é o shurek. Então, sus, cavalo. No construto também é sus. Sus Hameler, o cavalo do rei. Mesma coisa a cidade, ir. O construto é ir, não muda. Kol, que é a voz, também mesma ideia. Diom, não muda. Kol. Rosh, não muda. Rosh. Ruach, também o construto não muda. Então, voltando para a regra aqui. Eu tenho uma monossílaba. E por que não tem mudança alguma? Porque as vogais dessas são longas e invariáveis. Então, tem aqui Hirikiud, Rolenvav, Shurik, Hirikiud, Rolenvav, Rolen Aleph aqui, e o Shurik novamente. Então, essas vogais são longas, elas não mudam. São invariavelmente longas, não mudam. Então, como não muda, o modelo construto é igual ao absoluto. Agora, monossílabas com vogais breves, certo? Mantém no construto singular a forma do absoluto. Vamos lá. Bate. Bate é casa. Oh, casa, perdão. Filha, certo? Filha. Bate, casa. Perceba que a vogalzinha aqui é curta. É o patar, mas não muda. Bate também no construto. Har. Har é montanha, monte. Também não muda. Har Tzion, monte de Sião. Har Tzion, monte Sião, monte de Sião. Não muda. Am é povo. Israel. Israel. Não muda, ok? Isso no singular. Monossílabas com vogais longas, cujas vogais mudam, não são invariáveis. Então, nós temos aqui Ben. Ben é filho. Vogal longa, tsere, torna-se segol. Ben, ok? Dam. Dam é sangue. Tem um kamitz aqui, longo. Aqui, muda para o patar. Dam. Yad. E por que isso? Quando eu emendo, por exemplo, Ben, tem aqui Ben, né? Eu emendo para Ben Hameler. Perceba que a palavra Ben, ela é tônica, porque só tem ela, né? Uma sílaba. Ela é tônica, automaticamente ela é tônica. Ben. Quando eu emendo, Ben Hameler, filho do rei. Ben Hameler, a tonicidade sai do Ben, vai cair lá no Meller. Ben Hameler. Como não é uma sílaba tônica, ela reduz aqui. Mesma coisa, Kametz vira patá. Kametz torna-se patá. Yad, yad. Sere torna-se segol. Shem, que é nome, torna-se Shem. Ok? Aí eu tenho aqui duas exceções. Av, que é pai. Ar, que é irmão. Então eu tenho aqui, ó, que interessante, ó. Av, pai. Ó, o pai no construto tem nada a ver. Aparece um Herikiud aqui, ó. É uma exceção. Só tem essas duas aqui registradas no Tanakh, tá? Então aparece um Herikiud aqui, não tem explicação comparado às demais regras. Então fica Av, Avi, Ar, Ahi, ok? Bissilábicos, ou seja, palavras com duas sílabas, ou seja, tem duas vogais, duas sílabas. A primeira é aberta, a segunda fechada. Haverá uma redução da vogal da primeira sílaba. Torna-se um sheva. Quer ver? Ó, bem tranquilo. Davar, construto, devar. Devar Adonai. Devar Elohim. Devar Hameler.
Kohav, que é estrela, não vai mudar. Por que que não muda? Porque a vogal é invariável. Rolenvav. Kohav, Kohav, muda aqui a reduçãozinha na segunda, né? Makom, torna-se Mekom, ok? O Sheva. Navi, Nevi. Isso tudo acontece por conta da tonicidade que sai dessa palavra e vai para a segunda palavra, ou terceira, se for o caso. E por que que é importante você ter essa noção? Volto a dizer, não há necessidade, Glória, Valdenir e Elivelto, de você memorizar todas essas regras. Mas é importante você ter a noção dessas mudanças, porque eventualmente você vai achar lá Devara, na leitura, e você não sabe o que é, você vai no dicionário. Aí você vai achar Davara aqui, com essas vogais. Aí você já, opa, peraí, isso aqui é o absoluto, é como aparece no dicionário, ali mudou. Então, é importante ter essa noção de mudanças para que vocês consigam encontrar essa palavra depois no dicionário. Duas sílabas fechadas formam o construto singular abreviando a longa na segunda sílaba. Então, o que que eu tenho aqui? Midbar, ok? Midbar. Então, tinha uma longa aqui. E por quê? Porque eu tenho aqui a tonicidade em bar, midbar, que é deserto, midbar. Quando uma emenda contra a palavra, cai essa tonicidade e necessariamente eu tenho que ter uma vogal breve na sílaba fechada. Midbar. Migdal, migdal, mispar, mispar. Só lembrando, né? Migdal é torre, significa torre. Migdal, torre. Mispar, uma escritura, mispar, ok? Mispar, mishpat, juízo, julgamento, mishpat, ok? Então, com o tempo, você vai se adequando, se habituando com essas mudancinhas vocálicas, que vai te mostrar a situação da palavra na frase. Nesse primeiro momento, como eu disse, e eu falo por experiência própria, eu demorei para compreender e memorizar essas regras. Isso não me atrapalhou de ler o texto hebraico no início. Me ajudou a entender que existem essas mudanças. Então, não me causava estranheza as mudanças. Às vezes eu não sabia exatamente a regra por trás da mudança, mas eu sabia que era porque há uma relação de construto, ok? O que me interessa, na verdade, é entender. Então construto aqui. Então, na verdade, não vou ler simplesmente um homem-deus, eu vou ler o homem de Deus. Não vou ler simplesmente livro do templo, mas o livro do templo. Então, me ajudava isso. Agora, essas nuances vocálicas não são tão importantes assim, ok? É importante você entender que é o seguinte, ó. Nessa transformação, cadê? Migdalo, migdalo, migdalim, migdalei. Tá vendo aqui que tem dois no plural, né? Isso que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. No plural, perceba que eu tenho aqui migdalim, seria torres, né? Torna-se migdalei. Eu tenho dois shevás. Tá vendo? Dois shevás. Como é que eu leio isso aqui? Toda vez que eu tenho dois shevás, o primeiro é mudo. O segundo é vocálico. Então, por exemplo, aqui, o que eu vou ter aqui? Migdelei. O que eu tenho aqui? Miss, perei. O que eu tenho aqui? Mish. Por quê? São chevás mudos. Então, toda vez, e isso não só aqui, tá, gente? Se aparecer dois chevás seguidos assim, ó, sempre, 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 o primeiro é mudo. E o segundo, ele é audível. Ele tem aquele sonzinho do E. E o primeiro é mudo. Então, eu vou pegar aqui, né, o som como se fosse o S que a gente usa o S mudo que a gente usa em português, né? Peraí. Um G mudo aqui. Migdelei. Um X mudo, né? Mishpitei. Ok? Então tá. Continuando. Olha só essa sequência aqui, ó. Os segolados. Lembra dos segolados que a gente estudou?
Ou seja, a principal característica qualquer, a tonicidade está na primeira sílaba. Normalmente, o segolo, eu tenho segolo na segunda sílaba, são segolados. Vamos lá. No construto singular, todos eles, em regra, têm a mesma forma. Ó, eretz, eretz. Tanto no absoluto como no singular. Ok? Derer, derer. Construto singular. Aliás, absoluto e construto igual. Meller, meller. Nar, nar. Nar, lembrando, é jovem, né? Jovem. Nefesh, nefesh. A mesma forma no absoluto e no construto. Sefer, sefer. Eved, eved. Ok? Lembrando que isso no singular. Você vai perceber aqui, ó, que no plural é aquela regra que nós já aprendemos. Im torna-se ei. E se o finalzinho é ot, não muda. Então, o que eu tenho aqui? Derahim, darrei. Melahim, malrei. Então, aparece muito no livro dos reis, né? Reis, no livro dos reis de Israel e de Judá. Malrei, Israel, rei de Israel. O Malrei, Yehudá, reis de Israel, reis de Judá. Então, a fórmula aqui é a mesma, tá vendo? Im, ei. Ot, não muda, fica ot. Im, ei. Im, ei. Então, Sefarim, Sefarei. Abadim, Abadei. Nearim, Naarei. Melahim, Malrei. Nerahim, Darrei. Artsot, Artsot. Agora, no singular, eu não tenho mudança. Tanto absoluto como construto é a mesma carinha, é a mesma forma, ok? Então perceba que no plural é mais fácil identificar o construto do que no singular. Substantivos femininos, quando eles terminam com camitz re, formam um singular construto com patá tav. Então, por exemplo, malka vira malkat. Ó, perceba que eu tenho uma mudança aqui, ó. O a torna-se at. Camitz re torna-se patá tav. Então tem malka, malkat. No plural aqui, né? Melahot, melahot. Mitzvah, que é mandamento, no construto, mitzvat. Mitzvah, mitzvat. Shana, que é ano, shana, shanat. Ok? Torá, por isso que você acha muito na Bíblia, Torat. Eu lembro que eu lia Torat, aparecia direto para mim, né? Eu ia lendo, né, meio na raça, na unha, e aparecia lá Torat, 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 mas é Torá, por que aparece Torat? É Torá, aparecia Torat. Aí eu entendi o tal do construto, descobrindo a gramática e tal do construto. Então, Torá, não é tão comum você achar a palavra Torá, né, no absoluto. Você vai achar muito Torat, Torat Adonai, Torat Elohim, certo? A lei, a instrução do Senhor, a instrução de Deus, até mesmo Torat Moshe, né? A Torá de Moisés. Então, Torat. Você não vai achar tanto o Torá, mas Torat, que é a forma construta. Ishá, aqui é uma exceção, tá? Ishá torna-se Eshet. Mas é a exceção da exceção aqui, tá, gente? No feminino, realmente, é muito comum essa mudança aqui. O Kametz Re torna-se At. Isso para os femininos, tá? Aqui é mais ou menos igual o im, torna-se ei. É bem tranquilo. Você vai começar a identificar. Eu volto a dizer, para mim, eu lembro até hoje, por causa dessa palavra aqui, Torá, ia aparecer Torat, né? E Torat você não vai achar no dicionário, é Torá. Alguns vão seguir esse padrão do byte. Então, tem aqui o byte, tem um padrãozinho próprio, byte é casa, né? Então, tem o byte, torna-se bit. Por isso que você não vê byte Israel, você vê bit Israel, casa de Israel.
Você vê Betel. Por que não é Bait El? É Betel, casa de Deus. Porque está no construto. Eu lembro também que essa era outra coisa que a gente ouve muito, né? Ah, Betel é casa de Deus, Betel é casa de Deus. Eu lendo lá no início, na Bíblia hebraica, eu achei lá que casa é Bait. Mas eu falei, então não é Betel, teria Bait El, né? Mas por quê? Bet é o construto de Bait. Então, Betel, casa de Deus. Zait é azeite, tá, gente? Azeite, oliva. Então, não é Zait, é Zit. Opa, tá vendo que é mesmo padrão aqui de Bait. Bait, Bet. Zait, Zit. Ok? Ain é olho. Ou mesmo fonte de água, alguma coisa nesse sentido. Mas, né, são bem parecida a ideia. São ideias diferentes com a mesma palavra. Ein, olho, ou ein também fonte de água. É no construto en, ok? Perceba que no plural a mesma coisa, é a regra normal. Ei, im, ei, ein, ei. Então, batim, batei, zetim, zetei, enaim, enei. Mas no singular temos aqui essas três situações: bait, bet, zait, zet, ein, en. Está no construto, ok? Importante agora, o estado construto, ele nunca, tá? Nunca tem artigo, ok? A classificação, para saber se ele é definido ou indefinido, isso depende do quê? Depende do substantivo que está no estado absoluto, certo? Então, aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó? Ben Navi. O Ben, então, é filho e profeta. Então, filho de profeta. A questão é, eu estou falando de um filho, qualquer filho de qualquer profeta, eu estou falando de algum filho de algum profeta específico, certo? O que vai definir isso para mim? É a segunda palavra, que é a palavra que está no estado absoluto. Não tem artigo aqui, certo? Não tem artigo indefinido. Então, eu estou falando um filho de profeta. Olha a diferença aqui, ó. Aqui eu tenho um artigo em Meller, Hameller, o rei. Então, estou falando Ben Hameller, o filho do rei. Se tivesse apenas Ben Meller, seria um filho do rei. Agora, Ben Hameller, o filho do rei. Estou referindo a algum filho específico. Certo? Olha aqui, Yom Adonai. Adonai é um nome próprio, então ele é definido por natureza. Não precisa do artigo. Certo? Então, Yom Adonai, o dia do Senhor. O dia do Senhor é definido, porque Adonai é um nome próprio. Devar Shalom. Perceba que Shalom não tem artigo. Então, a palavra é definida. Uma palavra de paz. Devar Shalom. Uma palavra de paz. Se fosse Devar HaShalom, seria a palavra de paz. Então, o que vai me mostrar se a ideia aqui é definida ou não é a última palavra da cadeia construta, se ela é definida ou não. Então, por exemplo, a última aqui, Devar Elohim. Elohim é um substantivo definido, está se referindo a Deus, certo? É o nome de Deus. Uma das formas de se direcionar a Deus. Então, Devar Elohim é a palavra de Deus. Não precisa pôr Devar Ha-Elohim, que Elohim já é definido por natureza. Então, Devar Elohim. E perceba aqui que tem uma kef, que é muito comum também aparecer essa relação consulta com uma kef, tá? Entenderam isso? Então, a palavra que está no construto nunca tem artigo. Não tem exceção para isso. O que vai definir se a ideia expressa ali pela cadeia construta é definida ou não é a última palavra da cadeia, se ela é definida ou não. Outra coisa importante, outra regra: nada pode estar entre substantivos que estão em relação de construto.
Entre eles não aparece nada. Nem preposição, nem conjunção. Lembra as preposições be, que, le? Não aparece. Tá? Se houver um adjetivo, por exemplo, o adjetivo aparece no final da cadeia construta. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Ben, ha-isha, hazot. Aqui é um pronome demonstrativo. Lembra o zot? Pronome demonstrativo? Ok. Aqui ele está no estado atributivo, né? Então, a mulher, esta mulher. Tá? Então, é o filho desta mulher. Ben Haisha Hazot. Ok? O Zot não vai aparecer entre Ben e Haisha. Ela vai aparecer no final. Aqui, ó. Kol Elohim Haim. Haim é vivo. Aqui eu tenho um adjetivo. Vivo. Deus vivo. A voz do Deus vivo. Kol Elohim Haim. Olha outra aqui. Yad Elohenu. Yad Elohenu. Katová Aleinu. Yad Elohenu. A mão do nosso Deus. Eu tenho aqui Elohei. Nu. Nu. Esse sufixo aqui é nosso. Nosso significa nosso. Nosso. A mão. Por que eu sei que é definido? Porque Elohim é definido. A mão do nosso Deus. A boa. Então eu posso traduzir como a boa mão do nosso Deus. Yad Eloheinu Hatová. A boa mão do nosso Deus, literalmente está aí, a mão do nosso Deus, a boa. Né? Yad Eloheinu Hatová. Então, é a boa mão do nosso Deus, aleino. Aleino é sobre nós. Alei, al, sobre, eino, sobre nós. Então, eu tenho aqui uma oração nominal onde o verbo ser, estar, ele está subentendido. Então, a mão, a boa mão do nosso Deus está sobre nós. Yad Eloheinu Hatová Aleinu. Ok? Então, perceba que o adjetivo aqui, Tová, apesar de se referir à mão, ele não fica entre a palavra absoluta Yad, perdão, entre a palavra construta Yad e a absoluta Eloheinu. Ela vem depois. Então, Yad Eloheinu Hatová Aleinu. Certo? Continuando aqui. Karov Yom Adonai Hagadol. Karov é perto, próximo, perto, próximo. Karov Yom Adonai. Então, aqui a relação construta está aqui, ó. Yom Adonai, o dia de Adonai. Karov, próximo, o dia de Adonai, o grande. Ou seja, o grande dia. Então, próximo, Karov, está. Yom Adonai Hagadol. O Gadol não está se referindo a Adonai, está se referindo ao dia. O dia de Adonai, a construção é essa, né? O dia de Adonai. Então, Yom Adonai Hagadol. O grande dia de Adonai, Karov, está próximo. Então, perceba que o adjetivo, ele vem depois da construção aqui, ó. Yom Adonai. Vem depois, ok? Outro exemplo. Devar Hameler, Hagadol. Então, uma observação. Esse adjetivo, se ele se refere à palavra ou ao rei, nem sempre isso fica claro. O contexto que eu vou mostrar. Aqui eu posso traduzir, ó. Tá aqui a palavra do rei, certo? Devar Hameler. Então, eu poderia traduzir a grande palavra do rei, ou seja, Gadol se refere a Davar Hameler, ou eu poderia traduzir como Devar Hameler Hagadol, a palavra do grande rei. Gadol se refere ao rei. Nem sempre isso é claro, tá? Mas normalmente o contexto deixa, também não é tão difícil discernir isso pelo contexto, tá bom? O que você tem que entender aqui, a regrinha é não há nada entre, não pode haver nada entre a palavra construta e a palavra absoluta aqui. Por último aqui, clay. Clay significa
uma palavra muito ampla. Seria mais ou menos, no em português, a ideia de instrumento. Um vaso, um instrumento. Então, eu posso ter um instrumento musical, um instrumento cirúrgico, um instrumento de estudo, um instrumento da casa. É algo bem genérico. Clay. Então, dependendo do contexto, pode ser traduzido com o vaso, os vasos, as panelas, os jarros, enfim. É bem amplo mesmo essa ideia. Aqui, ó, Clay Bet Ha Elohim, Hagedolim, Be Haketanim. Então, a ideia é que os vasos, os utensílios, vamos traduzir fica mais bonito, utensílios, Bet Elohim, os utensílios da casa do rei. Kilei Bet, do rei, perdão, de Deus, né? Kilei Bet Elohim, os utensílios da casa de Deus. Os grandes, Ve Haketanim, e os pequenos. Então, aqui é aquela passagem que fala lá, quando Nabucodonosor levou, né, os utensílios da casa de Deus, os grandes, os pequenos, né? Então, Kilei Bet Elohim, Hagedolim Ve Haketanim. Então, os utensílios da casa de Deus, os grandes, os pequenos. Ok? Tranquilo? Tá. Quase chegando no final. Essa ideia construta, nós temos aqui, vou trazer algumas ideias, algumas nuances de significado. Então, primeira parte aqui, nós estamos aprendendo a identificar o construto. Ah, isso aqui é um construto. Agora, a parte do significado da tradução, certo? Eu vou trazer aqui algumas ideias básicas. Logicamente, você pegar uma gramática mais avançada, né? Se for pegar essa relação genitiva aí, você tem uma série de nuances, né? Mas com o que nós estamos aprendendo aqui, você consegue aí compreender muito bem o texto. Então, a primeira ideia aqui vai indicar uma localização, origem da pessoa ou da coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, Arei e Yehudá. Arei é cidades. Lembra? Ar, cidade. Arim, cidades. Arei, cidades no construto. Arei e Yehudá, cidades de Judá. Ou seja, cidades que se localizam em Judá. Anshei Yerushalayim, homens de Jerusalém, ou seja, homens que têm a sua origem em Jerusalém, ok? Segunda ideia, seria uma descrição adicional ou uma identificação de uma pessoa ou coisa. Então tem aqui, ó, Yom Rosher. Rosher é trevas. Yom Rosher, dia de trevas. Então está trazendo uma identificação, uma descrição desse dia específico aqui. Yom Rosher, dia de trevas. Susei Esh, cavalos. Lembra Sussim, cavalos? Susei, cavalos no construto. Esh, o que é Esh? Alguém sabe o que é Esh? Esh? Fogo. Fogo. Cavalos de fogo. Onde que aparece cavalos de fogo na Bíblia? Isaías? Não, lá Não. Segundo livro, parece. Isso, quando Eliseu pede para abrir os olhos, lembra? Isso. Aparecem Segundo as livro do carruagens e Ciro. E cavalos de carro, fogo, né? carro, E então, Susei Esh, cavalos de fogo. Então, tá fazendo o que aqui? Uma descrição adicional ou uma identificação. Olha que interessante. A relação construta. Então, tem aqui Sefer, lembra que Sefer é um segolado não muda, né? O estado absoluto, o estado construto é igual. Sefer Haberit. Berit é aliança. Então, o livro da aliança. Por que é o livro? Porque Berit está definido. O livro da aliança. Eretz, lembra que é outro segolado aqui, ó. Eretz não muda, então no construto. Eretz, Mitzrayim. Mitzrayim é Egito. Egito, terra do Egito. Então está identificando aquela terra, ou país do Egito, né? Eretz, Mitzrayim, Eretz, Israel. Outra situação aqui, ó. Pode também trazer a ideia de posse. Então, por exemplo, Ben Ha-Isha,
o filho da mulher. Por que que eu sei que é o filho? Porque Isha aqui está definido. Ha-Isha. Ben Ha-Isha. O filho da mulher. Então, o filho que pertence àquela mulher. Aqui, ó, Devar Elohim. Palavra de Deus, ou seja, a palavra que pertence a Deus. Devar Elohim. Side Navot. Navot aqui é o nome próprio Nabote. Lembra Nabote, aquele personagem lá de Reis, né, da vinha de Nabote, que Acabe mandou matar, Jezabel, né, matou para ficar com a vinha, com o campo dele, né? Side é campo. Então, Side Navot, campo de Nabote. Ok? Ruach Elohim. Ruach é espírito. Espírito de Deus. Ou seja, o espírito que pertence a Deus. Ruach Elohim. Existem, para a gente encerrar a aula aqui, como eu disse, outras nuances de significado ao longo da Bíblia hebraica. O que é importante você entender agora? É identificar a relação construta. Quer ver? Ó, nessa gramática aqui, ó o tamanho do livro. Né? Vou pegar o livro aqui, ele é catatálzão, esse aqui. Se pegar a gramática do Page Kelly, não é Pele, o Page Kelly, que é a básica que eu uso, né? Que é excelente, que seria bom vocês adquirirem, né? A diferença de tamanho é gigante. Essa gramática é a gramática mais avançada que nós temos em português, tá? E ela não é considerada uma gramática avançada, ela é uma intermediária. Mas assim, eu leio ela, mas vou ser bem sincero com vocês, sabendo isso aqui é mais do que suficiente, tá? Isso aqui, eventualmente, quando eu vou fazer algum vídeo, alguma coisa muito, muito específica, eu procuro, mas eventualmente, se vocês quiserem comprar, até porque ele é caro, ele é quase R$ 300, um livro desse aqui, tá? Mas assim, não valeria a pena, não. Um desse aqui, realmente, esse livrinho aqui vale muito a pena, muito bom mesmo. Mas, por exemplo, você pega aqui, ó, quer ver? Quando eu falo em genitivo, deixa eu só achar aqui para você ver no índice, quantas páginas ele traz, só sobre a função genitiva. Ver se eu acho aqui rapidinho. Vamos ver. Ó, só a função genitiva ele vai trazer aqui, ó, umas 30 páginas. Esse livrão aqui, ó, umas 30 páginas desse livrão, só com nuances de possibilidades de tradução do genitivo. Que é essa relação que a construta, né? Enfim. Mas como eu disse, o importante nesse momento da vida de vocês é identificar a forma, porque identificando a forma, você vai no dicionário e você acha a palavra, certo? E, eventualmente, você já tem uma tradução em português na tua cabeça, né? Você conhece o texto bíblico, isso já vai te ajudar nessa parte da nuance. Eventualmente, você vai até entender, porque às vezes uma tradução é diferente da outra, porque existe essas nuances. Mas o importante agora é você ver o texto hebraico. O que é marrei? Marrei. É melahim, né? São reis. Por que está divrei e não devarim? Porque é o construto. Então, o importante nesse momento é entender, conseguir, melhor dizendo, identificar a relação construto. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Maravilha. Então tá bom. Dúvidas? Eu fiquei com uma dúvida, mas eu Sim. não sei se tem a ver com a aula, que é do Sim. primeiro versículo de Provérbios. Deixa eu pegar lá, então. Vamos abrir É, lá, peraí. pega a Bíblia aí. Ela está na página 1100. Já para ficar até mais fácil, se quiser jogar no PDF aí. Tá, deixa eu achar aqui o PDF. Uhum. Vamos lá. Qual que é o 1100? Você falou a página? 1100, isso, que é Provérbios 1. Vamos lá, deixa eu abrir aqui que eu compartilho, a gente conversa. Tá, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Vamos lá, aqui. Tá no Salmo 149, essa é a próxima página Tá aqui. próximo. Tarará, aqui. Vamos lá. É. Pode Então, falar. ali no. Eu não sei se tem a ver com a aula de hoje, mas eu vi que mudou a forma de falar filho de Davi ali. Porque filho é Ben, né? Sim, sim. Ali ficou Ven David. Por Vendo, que ficou com, Davi. por que ficou com som de V? Por que que sumiu da Dagesh?
Essa que é a questão. Aqui tem um dagesh do Ben, no B. Isso. Aqui é o B, que lembra do Bekele? Não, aliás, Bekele não. BHDKT. Hum, O Bet, o Dalet, o Gimel, o Kaf, o P. sim. Lembra? Aqui é um dagesh fraco. Por que que ele caiu? Porque ele é antecedido por uma vogal, que é o Rolen. Hum, Então, caiu. Então, por exemplo, a palavra Ben, principalmente quando você pegar genealogias, vai lá em Crônicas depois, por curiosidade, pega aquelas genealogias, fulano, filho de ciclano, de ciclano, de ciclano. Você vai ver que vai mudando. Uma hora é Ben, outra hora é Ven, outra hora é Ben, outra hora é Ven, por conta do Dagesh que vai caindo. Que eu, vou te confessar, quando eu comecei a ler, eu falei, cara, é muito doido esse idioma. Porque a mesma palavra você fala vendo, você fala ben. No português não tem nada parecido com isso. Você pegar a mesma palavra e mudar o som dela conforme no mesmo texto, não tem isso, né? Mas é por isso, sim. tá? Porque o Dagesh aqui caiu Entendi. porque ele é antecedido por uma vogal, no caso aqui, o Rolen. Ah, Mas, ótimo. mas mesmo estando em palavras diferentes, Sim, sim. Nesse é uma ele, palavra diferente. aí ele teria então que começar a frase com bem para Por poder. exemplo, se for, vamos pegar aqui fosse Melahim, por exemplo. Aham, Só Melahim, termina com mem, uhum, certo? Aqui seria uhum. ben, Ah, tá. entendeu? Entendi. Uhum. Aqui tem um rete aqui, mas um re, mas esse re aqui é uma vogal longa, né? É o Rolen, né? Na verdade, o re aqui ele está só segurando o Rolen. Então é uma vogal. Lembra que o re no final ele só tem força de consoante quando tem uma pique, que é o pontinho dentro dele, lembra? Ah, é verdade. Uhum. Tá, ok. É por isso, viu, Elivelto? Tranquilo? Ótimo, tranquilo. Tá bom. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Tá tranquilo. Então tá Tranquilo. bom. E como é que tá a leitura do texto? Vocês estão conseguindo ler? Tô lendo. Eu consegui, tô conseguindo decorar, como você falou que era para decorar. Conseguindo decorar, mas ai, só Jesus. Mas é Mas muito legal, não é? Quando você consegue decorar um versículo nossa, assim, meu Deus do céu, é eu tô muito. achando o máximo. Fico falando sozinha aqui. Mas é, não, eu procuro pegar um por semana, dois. Deixa eu achar aqui provérbios, eu mexi aqui. Deixa eu fazer uma tradução de um texto aqui com vocês. Mas eu tenho, é muito bom isso aí. Na verdade, eu sempre tive o hábito de decorar os versículos, né? E depois eu falei, por que que não hebraico? E às vezes decoro em grego também, né? Muito embora eu não sou tão apaixonado pelo grego quanto pelo hebraico, sabe? Mas quer ver? Vamos pegar aqui, ó, Provérbios 25. Quer ver? É que é difícil achar o Provérbios aqui. Pegar o 25, versículos 4 e 5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E você, Elivel, tá conseguindo ler alguma coisa aí? Eu vi que você tá acompanhando os vídeos e tal. Bem catando ovo, mas estou conseguindo. Catando milho. Ah, Eu costumo me autocorrigir com aquela Bíblia em áudio. Eu sim, é tento, muito eu boa. tento ler um versículo, aí depois eu dou play para ver se eu falei certo, se eu não mudei um T pelo um re, alguma coisa assim. Sim. Não, é muito bom. Aquele áudio lá, fantástico. Eu também faço isso. Tá, vamos lá. Ó, Provérbios 25, vamos pegar aqui, ó. O 4 e o 5. Sim. Vamos pegar aqui, ó. Eu gostei porque aqui, ó, você vai pegar, começa com a mesma palavra, aqui, ó, é um paralelismo, que a gente chama isso na poesia hebraica, que a poesia hebraica é interessante, ela não, a gente é acostumado com a poesia em português, tem a ver com rima, né? Não existe rima no hebraico, a ideia é outra. Eles trazem ideias paralelas. Então, vou dar um exemplo para vocês de poesia hebraica. Então, aqui em Provérbios, o que que eu tenho escrito aqui, ó? Hagô, Rachá, Lifnei Meler. Opa, desculpa, no 4 aqui primeiro. Comecei ali no 5. Hagô, Sigim, Mikatsesfe. Vayetse, Latsoref, Kelly. De novo, vocês ir pegando a leitura aí. Hagô, Sigim, Mikasef. Vayetse, Latsoref, Kelly. Hagô, 5 agora. Hagô, Rachá, Lifnei Meler. Veikon, Batsedek, que sou. Vamos traduzir. Hagô, tanto aqui como aqui, é o verbo hagá, que é o re, perdão, é o re,
o Gimel e outro Re. Esse outro Re, ele cai. Esse é um verbo fraco, a gente chama de verbo irregular, tá? Vocês vão aprender isso depois com o verbo. Mas cai. Então, no dicionário, você vai achar Re, Gimel e Re. Uma dos significados é apartar, tirar de lado, separar. Então, Ragô, Sigim. Sigim é plural de sig. Sig é escória, sujeira. Então, Ragô, aqui é um imperativo, tá? Tá dando uma ordem. Tira, remova, tire, remova. Sigim, ou seja, as escórias. Mi, Kassef. Kassef vocês já sabem, já falei para vocês. Kassef Kessef, na verdade, é prata. Aqui, por uma questão de gramática, mudou para Kassef, não cabe agora. Então, o mi aqui seria da prata. O mi, que é aquela preposição que vocês já viram, que na verdade é min, que é o mem, o hirik e o nun. Ele junta, vira aqui um dagesh. Então, mikasef. Então, tira a escória da prata. Terminou a primeira parte do raciocínio aqui, ó. Tem um atiná aqui. Primeira parte do versículo. Segunda parte, que é uma consequência. Vaietse. Yetse é sair, surgir. E sairá, e surgirá. Latsoref. Soref é o fundidor, o que trabalha, o ourives. É interessante, você vai perceber no hebraico, até interessante isso aqui, profissões, normalmente é essa forma aqui, ó. É o rolen, sere. Então você pega aqui a raiz, saraf, é justamente fundir, trabalhar com metais. Então o rolen e o tsere, tsoref é o cara que faz isso. Então, por exemplo, sofer é o cara que escreve. Então, sefer é livro, sofer, o cara que escreve. Chamar é o verbo guardar. O shomer é o guardião, né? Então, Adonai é o shomer Israel, o guarda de Israel. Então, essa é a ideia de profissões. Então, normalmente, essa forma aqui, um rolen e o tsere, é a profissão. Então, e sairá, lá que daquelas preposições bekele e olê, né? Sairá para, soref, para o fundidor, o ourives, keli, um utensílio, que é aquela palavrinha que eu falei que ela pode ser traduzida por vaso, utensílio, ferramenta, enfim, ela é um instrumento. Então, ou seja, tira a sujeira da prata, né? Hagô sigim kasef, vayet selatsoref kele, e sairá para o fundidor uma, um utensílio. Aí vem o paralelismo, a poesia, que é o seguinte, ó. Hagô, rachá, então tira, aparta, rachá o mal, o maligno, o ímpio, uma pessoa ímpia, pessoa má, ok? Tira o rachá, lifnei, da presença, lifnei da presença. Essa palavrinha aqui, essa expressão, lifnei, vem de panim, que é rosto, junta com um lamed aqui, é muito comum, muito, pode memorizar, tá? Muito comum Lifnei Meller, Lifnei Adonai, Lifnei Elohim, Lifnei Moshe, Lifnei Navi, ou seja, na presença do rei, na presença de Moisés, na presença de Deus, na presença de Adonai, Lifnei, tá? Lifnei Meller. Então, tira o perverso, o ímpio, né, da presença do rei. Aí eu tenho o Atiná aqui, ó. Separou a primeira parte do raciocínio. Aí vem consequência. Veikon, aí eu tenho um verbo aqui, né, o vavzinho, mais um verbo. O verbo aqui, você vai encontrar, ele é formado pelo kaf, yud, em vez do rolen aqui, um yud, e o nun, que é a ideia de estabelecer, firmar, colocar algo com firmeza. Então, e será estabelecido, ba, que é o B do Bekele, né? Ba, né? Será estabelecido na ou em Sedek. Vocês já conhecem Tzedek, Tzedek é justiça. Será estabelecido na justiça ou em justiça, que sou, ou seja, essa palavrinha aqui, ó, trono, muito comum, tá? Que é ser, trono, é que eu tenho o sufixo dele, ou seja, o trono do rei. Então, olha só, tira o ímpio da presença do rei e será estabelecido na justiça o seu trono, que é um paralelo
de raciocínio com o versículo anterior. Olha só. Tira a sujeira da prata e sairá para o ourives o utensílio, o que presta, né? Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono será estabelecido em justiça. Então você percebe um paralelismo. Isso é poesia hebraica. Você vê que não há rima. Se você ler tudo, já não tem rima alguma. Então quando fala em poesia, você não vai encontrar, principalmente se traduzir. Aí quem não acha, para o português, rima nenhuma. Então, às vezes, você vai falar, é poesia hebraica, você ouviu falar ou ler algum livro, alguma coisa. No original, você vai procurar lá, você vai ler, você vai perceber que a sonoridade não tem nada a ver. São ideias paralelas, ok? Então, vou ler de novo aqui para a gente encerrar. Hago sigim mikasef, vayet selatsoref keli. Hago rasha lifnei meler, veikon bat-sedek kiso. Ok? Ok. Legal? Maravilha. Maravilha, então. Ok. Muito bom. É muito legal. É muito, né? Depois Eu você acho já está muito naquela legal. fase que você olha, você já não vê um monte de risco, né? É Agora... ótimo, é ótimo. Abre, né? Tudo bem que você lê uma Toma. palavra, você não sabe o que significa, mas você sabe que está escrito que sou, né? Você É. lê que sou, mas o que que é, eu não sei, mas está escrito que já deixa de ser um monte de risco, já é muito É. mais agradável, né? Muito bom, Agora tô achando o máximo. muito bom. Então tá bom, gente. Acho que por hoje é só, né? Ótimo. É Então tá muita bom. informação. Tá bom. Vou ver se eu mando de hoje para amanhã o vídeo, aí depois Tá eu mando a ótimo. apostila para vocês, tá bom? Tá ótimo. Muito Tá obrigado, Deus ótimo. abençoe, um Obrigada. ótimo Deus feriado para abençoe. vocês aí, uma ótima semana. Querido, Deus Amém. abençoe. Amém. Até mais, Deus Pai. abençoe. Tchau. Amém. Tchau.